Todos comeram e ficaram satisfeitos. Caríssimo diácono Edilson, queridos irmãos e irmãs, amados irmãos e irmãs que acompanham de casa pelos meios de comunicação, hoje nós celebramos o 18º domingo do tempo comum e ao fim das 7 parábolas do reino, que São Mateus coloca no miolo, no centro do seu evangelho, temos logo em seguida a narrativa do episódio da multiplicação dos pães. As multidões seguem Jesus e o encontram no lugar deserto. Ali Jesus sente compaixão daquelas pessoas e o verbo grego que está por detrás é o splanxomai, que significa amor de entranhas, significa amor de mãe. É a mãe que ama o seu filho desde o ventre, desde a gestação. Por isso que muitas vezes na Escritura o amor de Deus é comparado ao amor de uma mãe, porque a mãe é quem ama o seu filho desinteressadamente. Por isso que o amor de mãe é sempre especial nas nossas vidas. Assim, Jesus, revolvido nas entranhas de amor por aquelas pessoas, ele se lança a anunciar a sua palavra, o seu evangelho. E logo em seguida fica tarde. E ao entardecer, vê que não se pode fazer muita coisa, os discípulos pedem que mande embora as pessoas. Contudo, Jesus, sendo Deus, não faz um trabalho pela metade. Depois de alimentar o povo com a sua palavra, Jesus os alimenta com uma mixaria, que seria ali os 5 pães e 2 peixes para mais de 5.000 pessoas. Interessante que os apóstolos não sabiam aquilo que ia ser feito, mas Jesus o fez. Logicamente aqui é uma alusão à Eucaristia que nós celebramos, que na missa nós temos aqui o pão da palavra e depois temos o pão da Eucaristia que comungamos deste altar. Assim, aqui está por detrás do pano de fundo eucarístico. Contudo, a ideia principal deste domingo é que Jesus, ele aproveita a ocasião para cumprir um sinal de prodígio. A partir de muito pouco, ele mostra a sua capacidade de saciar o desejo do coração dos homens. Assim, meus irmãos e irmãs, Jesus, somente ele, sendo Deus, ele pode satisfazer os desejos do seu coração. Nada nesse mundo que você possa tentar comprar ou possa ter pode preencher esse vazio que você tem dentro de si. É um vazio tão grande que é do tamanho de Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, essa é a grande sinalização de Jesus hoje. Jesus, ele não pretendia organizar um estado social que oferecesse tudo gratuito para todos. Muita gente pensa que Jesus lançou aqui neste evangelho, nesse trecho evangélico, as bases para o tal do comunismo, que aliás se contrapõe diretamente contra a nossa fé cristã, porque o comunismo diz que o céu já é aqui e agora, e nós, partilhando tudo, tendo tudo em comum, encontramos a nossa felicidade. Não é verdade. Jesus, sim, ele prega a partilha, mas é óbvio que a plenitude do céu nós encontramos lá junto de Deus. Por isso que ele aponta sempre para o Pai, aponta sempre para aquele que é eterno, aquele que é a nossa verdadeira felicidade. Assim, meus irmãos e irmãs, Jesus deixa um sinal da sua divindade nutridora, se é que eu posso chamar assim, que é capaz de satisfazer os nossos desejos. E aliás, é o mesmo tema da nossa primeira leitura de hoje, tirada do capítulo 55 de Isaías. É um convite de sabedoria, na qual o Senhor volta seu olhar para a humanidade e pede que esta abrace essa sabedoria que vem do alto. Domingo passado, não sei se lembram disso, nós ouvimos alguém que pedia também a graça da sabedoria. Quem foi mesmo? Salomão. Também que alguém estava atento, né? E Salomão pediu não ouro nem prata, mas pediu sabedoria. Assim hoje, mais uma vez o Senhor pede que nós desejemos essa sabedoria, que poderíamos traduzi-la como sendo a própria palavra de Deus. Se pegarmos lá o prólogo, o início do Evangelho de São João,
vamos encontrar no início, era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Continua sendo Deus até hoje. A palavra não é uma coisa, mas a palavra é uma pessoa, é a própria pessoa de Jesus. Assim Isaías começa este seu hino, né? Todos vós que estáis com sede, vinde às águas. Obviamente que essa sede não é sede de água natural, é a sede de realização, a sede de felicidade, a sede de satisfação na vida. E essa água é o próprio desejo da palavra de Deus, que nós temos que ter no nosso coração. De que adianta desperdiçar a vida e o tempo com aquilo que não preenche, com aquilo que não satisfaz? Eu falava ontem nas comunidades, também hoje de manhã lá em Andorinhas, que muitas vezes nós buscamos ocupar a nossa vida com coisas que não temos satisfação. Um exemplo bem bobo: muitas pessoas na quarentena deixaram de lado o compromisso com Nossa Senhora de rezar o terço, e às tardes e à noite ficava vendo reprise e repetida de novela. Ah, não, mas é mais interessante ver a novela. Mas você já viu essa novela antes? Mas não importa, padre, está tão bom ver de novo, né? E o seu terço? Ah, depois eu rezo. Assim nós vamos fazendo más escolhas na vida, preenchendo o nosso dia, o nosso tempo, o nosso momento ali de estar com Deus, com coisas que não nos satisfazem. E depois de um pouco, vamos perceber que estamos tão vazios quanto começamos a semana. O que adiantou? Obviamente, o nosso ápice da nossa semana é a missa, é a Eucaristia que nós participamos, que graças a Deus voltamos a ter aqui em nossa paróquia. Mas se você não cultivar na sua casa, a sua vida, uma espiritualidade que se volte para Deus, que é aquilo que o Senhor Deus pede de nós hoje, você vai ficar vazio tanto quanto o coração de quem não tem Deus, porque nós vamos esquecendo dos benefícios de Deus durante os dias que vão se passando, e nos apegamos àquilo que é passageiro. Assim, meus irmãos e irmãs, hoje temos que abrir nossos ouvidos para nos alimentar da palavra, mas também o nosso coração para acolher a Eucaristia que nós celebramos e recebemos. Nós ouvimos também como Salmo, o Salmo 144 deste domingo, que nosso irmão salmista, o Vitor, cantou tão bem aqui à frente. Qual foi mesmo o refrão do Salmo? Não, meu filho, não é isso não. Vós abris a vossa mão e saciais os vossos filhos. Lucas, está difícil hoje, hein? Não é isso não, meu filho. Então, meus irmãos e irmãs, é importante que nós entendamos uma coisa. Eu já falava isso quando estava aqui com vocês e continuo repetindo na minha outra paróquia. Se sairmos daqui com o refrão do Salmo na mente e no coração, as minhas palavras, esse monte de coisa que eu falo aqui vai ter valido a pena. Então Deus abre as suas mãos e nos alimenta. Nós somos os seus filhos amados. Assim, meus irmãos e irmãs, o Salmo 144 é um hino de louvor ao Senhor pela sua misericórdia. Misericórdia também pode se traduzir como sendo amor. É o que fala a nossa segunda leitura de hoje, a conclusão da carta de São Paulo aos Romanos, onde São Paulo, ele exclama para nós, aliás, declama esse hino de amor ao Senhor. Quem nos separará do amor de Deus? Ele grita com entusiasmo para os romanos: ó romanos, quem nos separará do amor de Deus? E hoje eu grito para vocês também: ó mageenses, quem nos separará do amor de Deus? Assim Paulo dá um depoimento em primeira pessoa, e ele elenca aqui 7 obstáculos a esse amor, 7 possíveis obstáculos que podem tentar nos separar do amor de Deus. Por que isso, padre? Porque Paulo viveu todos esses 7 obstáculos, desde o primeiro ao último. E ele diz aqui: nem a tribulação, a angústia, perseguição, a fome, a nudez, o perigo e a espada. Padre, mas por que a espada? São Paulo, não sei se vocês sabem disso, ele morreu com a pena capital romana, morreu decapitado.
Assim, no lugar onde ele morreu, lá o lugar do seu sofrimento, do seu martírio, foi colocado de joelhos. Como ele era romano, diferente de Jesus e de Pedro, que foram crucificados, Paulo, ali ajoelhado, teve a sua cabeça decepada por uma espada. E segundo a tradição da Igreja Católica, foi tão forte o impacto que a cabeça de Paulo voou longe. E voando longe, ela quicou 3 vezes. E assim, nos 3 pontos onde a cabeça parou, brotou um olho de água, que hoje é chamado de as 3 fontes de São Paulo. Até mesmo com a sua morte, Paulo aponta para Deus. Olha que coisa interessante. A partir disso, meus irmãos, vemos que a vida dele foi sempre uma doação ao Senhor, uma doação ao próximo. E Paulo diz claramente para nós que nada nessa nossa vida presente pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Assim, lembrando aquilo que eu falava no início, que amor é esse, Padre? É o amor de entranhas, é o amor splanctomai, é o amor de mãe, que vem de dentro para fora, do interior do coração de Deus para a nossa vida. E nós, muitas vezes, deixamos de lado o amor de Deus e vamos atrás de muitos outros amores que em nada acrescentam na nossa vida. Coisas que gastam o nosso tempo, a nossa paciência, gastam muitas vezes nossas lágrimas e não nos preenchem. Meu irmão, minha irmã, eu pergunto a você agora, a quem você tem entregado o seu amor? Porque tudo na nossa vida é dom de Deus. Não, Padre, eu amo muito a minha família, mas quem te deu a sua família? Não foi Deus? Eu amo muito o Senhor, eu amo muito o meu cachorro, não sei, o meu gato, mas tudo isso é dom de Deus. Não tem nada na nossa vida que não seja dado pelo Senhor. Assim, meus irmãos e irmãs, coloquemos Deus no lugar dele, no centro da nossa vida. Busquemos ter durante esses dias ainda de reclusão, de quarentena, de pandemia, de tanta coisa estranha que estamos vivendo, coloquemos Deus naquele lugar que pertence a Ele, para que depois de tudo isso que nós passamos aqui, encontremos também um lugar no seu céu, no paraíso que Ele nos oferece. Por último, eu quero falar uma curiosidade. São Paulo fala, por isso nós somos mais que vencedores, mas a tradução do texto bíblico ela é um pouco deficitária, né? Assim, Paulo aqui, ele inaugura um neologismo, ele cria uma palavra que não existia antes, ele diz, hipomikao, que significa super vencedores. Nós somos mais que vencedores, somos super vencedores, se nós colocarmos a nossa fé no amor de Deus que está em Cristo Jesus. Assim, não somos mais que derrotados, porque muita gente caminha por aí como derrotado, né? Com os ombros arqueados para baixo, a cabeça voltada para o umbigo, mas temos que olhar para cima e ver que é da cruz de Jesus que brota a nossa salvação, e é pela cruz que nós somos salvos. Assim, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus essa graça de nunca perder a fé no amor que Ele derrama sobre nós, um amor que preenche, um amor que sacia, um amor que nos conserva para a vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.